Turururu. Alô, Brasil! Meus amores! Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live aqui com o nosso querido James, do Trilhando Yoga. A gente vai conversar sobre como facilitar práticas acessíveis. Deixa eu convidá-lo aqui. Pronto. Ele já deve estar entrando aqui, daqui a pouco. Tá aí já. James. E aí, boa tarde. Boa tarde. Ou boa noite, não sei como é que tá aí já, se já tá mais pra noite. Aqui tá. O sol tá se pondo lá atrás, lá, ó. Tá vendo? Então. Tô vendo. Então tá valendo boa tarde ainda. Tá de dia aqui ainda. Aqui são 6 horas da noite. Quer dizer, do dia. 6? Você tá me confundindo já, gente. Mal começou, né? Só no cumprimento já estamos confundindo. E aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo jóia. Felizão, na verdade, de estar aqui. Bastante. Eu também. Eu queria contar a história de como eu te conheci, né? Vou começar a contar essa historinha. Acho que foi no verão de 2020, antes da pandemia. Acho que foi em fevereiro de 2020. Eu tinha acabado de tomar a decisão que eu queria abrir um projeto, né? Criar um projeto, né? E eu fiz uma pesquisa aí no Brasil para saber quem era a referência do yoga acessível e o yoga adaptado aí no Brasil, porque eu tava com aquilo na cabeça que eu tinha que mudar alguma coisa aí. Uhum. Eu peguei e entrei. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi a Raquel Pérez, né? Que para mim é uma referência aí. Sim. Aí a Raquel Pérez pegou e falou assim: tem a Lu Lobo também, do Rio de Janeiro, né? Do Instituto Zen, que trabalha Do com Zen. Uhum. yoga. Aí eu entrei em contato com a Vânia também, do Yoga Acessível de Belo Horizonte. E Sim. teve uma dessas, eu não lembro qual foi, que pegou e falou assim: tem o James. E colocou o seu nome na mesa. Eu não sei se você lembra dessa reunião que a gente teve. Você A gente lembra? teve. Foi eu, você, a Kel e a Vânia. E a Né? Lu. A gente. E a Lu. E a... Isso, porque é isso. Eu acho que a primeira vez que a gente conversou, trocou mais uma ideia mesmo, Ah, foi que a Lu fez um evento online, né? é, Para juntar assim várias pessoas. E daí foi nesse momento que a gente pegamos e. lembro disso. Eu lembro disso. Que até depois dessa reunião, passou uns 2 meses, o Arroba Brasil nasceu. Bum. Isso aí. E aí depois, a Raquel me convidou para dar uma palestra, para dar uma aula no curso dela, e você também estava lá, que você ministrou um curso com ela, não foi? Isso, eu fiz o curso, depois eu fui como professor assistente, né? Fiz um Hum, trabalho dando um help para ela em algumas hum. questões, né? Durante o curso, e daí depois, naquele último, daí foi como professor, daí, né? Daí você É, deu uma aula, eu dei também, sim, daí sim. foi essa a escalada, assim, né? A Digamos. escalada, sim, sim, sim. Então, né, a gente já se conhece no mundo virtual aí do yoga acessível. E eu estou Sim, feliz que você está aqui. A gente está conversando virtualmente hoje junto aqui um conto. foi Mas muito bacana. vamos lá então. Bem-vindo ao Yoga Brasil, James, né? Sinta-se em casa. E eu vou começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo, uma pergunta fácil, né? Uma Aham. pergunta assim, só para quebrar o gelo, né? É, quem é o James, né? Quem é o James? Super. Aquelas bem tranquilas, assim, né? De E o responder, que né? que, e o que que o James está fazendo aqui no planeta Terra? Vamos lá, James. Bom, acho que vou ter que sair da live, que eu vou ter que refletir bastante daí para poder responder essa. Porque daí, olha, não vai Essa é dar, só não para vai dar. começar. Essa é só para aquecer, né? Bom, assim, quem que eu sou, né? Durante muito tempo eu tinha aquela resposta padrão, assim, que já vinha com um cargo, né? Junto, né? A gente é a nossa profissão, né? E É, depois que eu me dei conta disso, eu me esforço bastante para não ser
tipo, eu sou James, professor de yoga, né? Ah, Para não estar trazendo isso junto, apesar de ser muito automático, né? É natural, né? Para a gente se apresentar dessa forma, né? hum, E eu estou tentando evitar isso, na verdade. Então, eu sou James, eu sou de Santa Catarina, sou aqui de Blumenau, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 20, uma de 14, a Eloá e a Alice. hum, Sou casado com a Ana Luísa, que é professora, pedagoga. Na verdade, eu venho de uma família de professores, hum. né? Até vi que a minha irmã acabou de passar por aí, a Sinara. É, e eu acho que quem está falando ali é a minha afilhada, James é meu dindo. Minha afilhada, a Lara, está assistindo. E a minha irmã é professora de educação física, minha mãe foi professora de história e geografia a vida toda. Então, assim, eu sou um cara que estou nesse ambiente da educação, de uma certa forma, né? Hum. Nunca trabalhei dentro de escola, né? Mas é um ambiente que eu sempre estive bem envolvido. E sou um cara que gosta bastante de estudar, de ler, né? Sou um cara que gosta bastante de natureza e contato com a natureza, né? Assim, né? E de preferência com tudo isso junto, né? Eu gosto de filosofar, de questionar as coisas, de Hum, pensar sobre, né? Eu acho que hum. quem me conhece um pouco mais, sabe, assim, durante muito tempo fui taxado como o cara do contra, sabe, Rodrigo? Do contra. Sabe aquele, vamos todo mundo fazer isso? Daí sempre levantava uma mãozinha, sabe, assim, ó. Tipo, todo mundo é afim, daí levantava, sei lá, E né? você, peraí. Vamos refletir sobre isso um pouquinho antes de tomar essa decisão. Vamos? É, durante muito tempo fui desse cara, fui assim, né? Ah, Mas eu gosto bastante quando junta todas essas coisas, né? Quando junta família, junta natureza, né, um ambiente assim próximo da natureza. Gosto de conversar bastante, assim. Sou um cara bem introspectivo, bem tímido, na verdade. hum. Mas ao mesmo tempo quase que parece que é uma incoerência, né? Mas eu gosto de conversar bastante. Mas eu não gosto de papo furado. É, Eu você não gosto gosta de de falar sobre o conversa um tempo. pouquinho. Não, não. Conversa de elevador, eu sempre vou ser o cara que vai ficar quieto. Só vou concordar. Tá frio, tá frio. Tá quente, tá quente. É E quente a pra vida, tá caramba, né? difícil. Muito É, quente. eu sempre vou partir disso. Agora, se perguntar sobre outras coisas, daí eu paro, olho no olho da pessoa e a gente conversa. Aí É. eu gosto disso, né? Eu gosto de Hum, conversa um pouquinho que me agrega, né? Um pouco mais, né? hum, Então, esse sou eu, né? E eu é, também, daí, sou professor de yoga, né? Também facilito é. aulas de yoga, sou palestrante, daí vem toda essa outra parte também, né? Mas eu acho que, na essência, independente do que eu faça, Hum, é, o James é por aí, por essa linha, né? E o que eu beleza. estou fazendo nessa vida, daí eu acho que eu não consigo responder assim, não. Daí. É Eu estou difícil. aí 45 anos, quase 46, tentando entender certinho o que está acontecendo. Eu acho que você está fazendo muita coisa significativa nessa vida. Eu vou te falar isso. Obrigado. É pelo trabalho que você desenvolve. A gente vai chegar nele ainda. Mas eu queria Não. falar que dá para notar que você é um cara estudioso, porque atrás de você deve ter umas Então, dezenas de livros. tem uma parte da biblioteca aqui de casa, mas não é de propósito que eu estou aqui, porque aqui é onde tem o melhor sinal, a melhor luz, Ah, tem tudo isso. E daí é onde a gente coloca aqui uma parte dos livros. Aí dos metade livros. aqui é de yoga, filosofia de yoga, uma parte aqui é tudo de pedagogia. Ah, Então, e daí tem uma outra prateleira dessa igual também, com outro, que a gente vai dividindo aqui tentando dividir um pouquinho os temas, né, aqui em casa, assim, porque a maioria curte ler, né? A gente incentiva bastante isso também. perfeito, perfeito. Na sua casa, aí, a sua esposa, ela também gosta de práticas holísticas, meditação, mindfulness, yoga, ou é só... Sim. Ela também curte, participa, né? Hum, É sempre aquela coisa, né? Em casa, assim, né? hum, Tem um professor em casa, né? Mas daí ah, não é aquela frequência toda, mas está sempre pegando no pé, daí sempre aparece na aula, tal, vai vendo. Usa bastante coisa de respiração, tá? é, Às vezes não, mais para esse lado, assim, né? hum, Isso é bem ciente, a gente hum, conversa bastante, a gente trabalha junto em vários aspectos também, né? Eu e ela, hum, e profissionalmente até, então a gente troca bastante informação. Então ela leva hum, bastante coisa de atenção plena, tudo mais para
para as aulas, né, para os alunos dela, então, e ver o quanto que isso acontece na prática, o efeito realmente, né, o quanto é benéfico mesmo, né, e daí tem mais propriedade para falar também, assim. Beleza. E quando que você descobriu, assim, essa, né, que você tinha esse lado, assim, mais aguçado para a espiritualidade, né, para o yoga em si? Olha, eu entrei pro yoga pela porta da ansiedade, da agitação, né? É bem clássico, assim, bem convencional, assim, né? Não teve nenhuma revelação, assim, não apareceu nada em sonho, né? Vem cá, né? Não teve nada disso. Foi porque o bicho estava pegando mesmo, né? Eu estava bem no mundo corporativo, assim, bem bem entrelaçado, né, com aqueles laços de pressão, burnout, tudo isso estava assim aflorando, né, estava bem forte o negócio. Você trabalhava com quem antes? Desculpa te perguntar. Né? Eu trabalhava na instituição financeira, numa cooperativa de crédito aqui na região, e sempre trabalhei na área de crédito e cobrança. Eu, na verdade, tenho bacharel em Direito, então minha área sempre foi para esse lado, né. E daí eu tava lá, só que assim, né, instituição financeira, né, então assim, é número e tudo mais, né, e isso foi durante muitos anos, né, muito tempo, assim, né, não foi de um dia para o outro, né? Daí vai indo até o limite, daí tu respira fundo, ultrapassa um pouquinho esse teu limite, né, algumas vezes, e daí em 2014 a minha esposa fazia aula de yoga, e ela falou, meu, vem cá, eu sempre curti esporte, sempre, a vida toda, né, desde moleque. Então, daí eu pensei, pô, a prática de yoga, o que eu via, né, era a asana, era a postura, tudo mais, né, e ela foi insistindo, e eu fui bem resistente, na verdade, assim, eu falei, não tô afim, é um negócio muito assim, zen demais, hippie demais, eu sempre tive uma afinidade, mas eu nunca tive contorcionista muito... demais. Era tudo demais para mim, né, era tudo demais para mim. E ela foi indo, e ela insistiu. Daí eu coloquei uma única condição. Eu falei, tudo bem, eu só tenho sexta-feira à noite. Daí aqui em Blumenau, não tinha aula sexta-feira à noite naquela época. Isso foi em 2014. E daí ela, como era meio amiga do professor, falou, ó, o James vem, só que tem que ser sexta-feira à noite. Não tem turma, vamos fazer uma aula para ele vir ver e tal. E daí ele topou, ainda bem, né? Ainda bem que ele topou e falou, não, beleza, vamos fazer sim. Se é o único horário que ele pode e ele quer, eu faço. E daí, quando eu fiz a primeira aula, não aconteceu também nada de mágico, tá? Não foi nada assim. Só que me soou muito natural. Isso me surpreendeu. Eu tenho essa lembrança de quanto a prática foi natural. Quanto sentar para fazer o centramento, escutar o mantra, mesmo sem ter a mínima ideia do que ele estava falando, qual era a palavra que estava sendo dita, né, expressa naquele momento, mas me soou muito natural, assim, muito tipo, nossa, não veio contra, né, parece que meio que eu que fui junto, assim. E daí, assim, mas não levitei, né, não aconteceu nada desse tipo de coisa. mas foi muito bom para mim, assim, né? E daí foi aquela uma horinha, assim, cara, foi muito legal. Daí eu falei, vou voltar na próxima sexta, então, né? E daí voltei na próxima. Mas daí a vida também acaba se testando, sei lá se é essa a melhor forma de falar, e eu acabei me afastando um pouco, né? Justamente pela questão de trabalho, o negócio foi mais forte, né? Então, aquele cabo de guerra eu acabei perdendo um pouco para isso. Mas me chamou a atenção como eu me senti bem nesse ambiente da escola de yoga, dos professores, dos alunos, né? Então, assim, isso me surpreendeu, né? E daí eu fui deixando, né? Aquele negócio, né? Vai, pratica um mês, deixa de lado, vai lá, participa de algum evento, algum aulão, alguma coisa, depois fica mais 3 meses sem aparecer. Eu fui me arrastando durante muito tempo assim, né? Até que em 2019 o golpe foi muito forte, né? Fisicamente, mentalmente falando, que realmente me derrubou, né? Eu fiquei 90 dias afastado, né, de qualquer atividade. Eu não tive mais condições realmente de continuar trabalho e tudo mais. E foi muito punk daí, né? Foi um eu falei, bom, mas teve, tipo Foi a crise de ansiedade, daquela
de travar mesmo, né? Uma segunda-feira de manhã clássica também, assim, parece que é livro de medicina, né? Descrevendo, né? Mas foi segunda-feira de manhã, me arrumando para ir para o trabalho, para um outro trabalho que eu estava na época, já tinha saído da onde eu estava antes. E daí não deu. Dali eu fui direto para o posto de saúde, já peguei, já tive 7 dias de atestado, depois prorrogou por mais 7, depois foi para 30, 45, e foi 90 dias eu fiquei afastadão, não conseguia fazer nada. E eu estava entregue, né? Estava entregue, assim, eu vejo, e eu tirei bastante foto, gravei alguns vídeos na época, porque eu estava assustado comigo mesmo, né? Assim, em que estado que eu fiquei. E veio bastante remédio, psiquiatra, tudo mais. E daí, só que eu fiz, né? Minha esposa, na verdade, levou para um psiquiatra que tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Então ele falou assim, ó, James, eu vou te dar aqui 2, 3 remédios, que é o que o teu corpo físico precisa, mas eu vou te dar uma lista aqui de coisas que tu tem que fazer. E na lista, era uma 4 frente e verso, uma frente era só de livros, ele para ler. Assim, né? De autoconhecimento, mentalidade positiva, atenção plena, ele deu uma lista assim, de livros, psicologia positiva, e do outro lado ele começou lá assim, contato com a natureza, atividade física, meditação, Que yoga, maravilha! pilates. Ele descreveu um monte de coisa assim. Ele falou, esse aqui é o teu tratamento. Os remédios são coisas que você precisa para nesse momento. Sabe? Ele usou a analogia assim, são as suas rodinhas na bicicleta quando está aprendendo a andar. Né? Tu tem que voltar a aprender a andar. E daí tu precisa dessas rodinhas. Daí ali é o remédio, e a gente vai tirar uma, vai tirar outra, e tu vai andar, toca aquilo lá. E foi fantástico, só que assim, então eu fui, de uma certa forma, privilegiado, tive a sorte de ir num médico desse. Né? Muita sorte. A lucidez, na verdade, da minha esposa de conseguir, não, tem que ser nesse aqui, porque senão não vai dar certo. Né? E funcionou. Né? Então eu comecei a fazer várias coisas. Voltei a correr, daí comecei no parque que tem aqui no centro da cidade, ia lá no começo, Rodrigo, eu só ia lá, sentava no parque, só ficava olhando o lago, não conseguia fazer mais nada, absolutamente nada. Sabe? Era o máximo de energia que eu tinha, passava o dia lá, levava livro, o livro ficava do lado, não conseguia ler uma linha nem nada, mas ele estava lá, beleza. Daí isso foi passando, né? Daí eu comecei a conseguir caminhar um pouco mais, comecei a dar volta em volta do lago, né, do parque e tudo mais, e aquilo foi indo. Daí eu falei, poxa, eu vou tentar dar uma corrida. Daí a atividade física começou a me fazer bem. Daí tem uma amigona nossa que tem uma escola de yoga aqui em Blumenau e ela estava fazendo um curso de meditação. Eu falei, vou lá. Daí do nada, sabe, malzão assim, eu fui lá fazer curso já para aprender a meditar, nem fazia aula nem nada, né? Olha que falei, eu vou lá direto. Daí fui lá e fiz o curso. Daí do curso eu falei, cara, eu vou começar a fazer aula de yoga aqui com ela. Daí comecei a fazer aula de yoga. E foi interessante que a prática dela é bem bhakti, sabe? Assim, né? Bem bhakti yoga mesmo, assim. E naquele momento foi muito importante para mim, sabe? Tipo, cara, aquilo foi me preenchendo, assim, né? Foi indo bem, foi indo bem. E daí eu comecei a me distanciar das rodinhas dos remédios, né? Isso aqui eu tô falando, isso vai ficar gravado, as pessoas podem ver. Mas isso foi a minha realidade, né? Isso, em hipótese alguma, eu estou recomendando, né? Qualquer coisa, né? Siga a orientação médica, né? Por favor. Isso foi alinhado com o meu médico, né? A partir da hora que ele foi vendo, né? Como eu estava indo, ele também foi fazendo essas liberações. Sempre foi assim. Sempre achei muito importante, e acho até hoje, é fundamental o papel dele, né? Dos médicos nisso. E daí eu comecei Daí foi aquele negócio, né? Quando eu vi, eu estava acordando cedo para fazer saudação ao sol todo dia, né? E foi indo, e de repente eu falei, cara, é isso. E daí eu não voltei pro meu trabalho. Que maravilha! Eu falei assim, já que eu tô no meio dessa loucura, desse furacão, eu vou me agarrar de um Vamos jeito. dar um 360, então. Eu falei, não, agora vai ser, vou aproveitar. E fui. E daí eu não voltei pro trabalho, fui fazer uma formação, né, de yoga, e daí comecei a fazer formação, começou a aparecer uma oportunidade de dar aula de meditação numa outra cidade aqui do lado, daí fui para lá, viajava 90 quilômetros, 2 vezes na semana, para dar aula de graça, de meditação, sabe, e às vezes aparecia uma pessoa, 2 pessoas, daí eu consegui uma aluna,
Daí viajava, ela pagava tipo assim R$ 60 para mim. E daí eu dava 90 para ir, 90 para voltar, quilômetros. É o Karma Yoga, né? Que você estava praticando já ali, desde o início, né? Bem isso. E daí comecei a fazer isso. Daí aquilo começou a naturalmente, sabe? Eu não precisei em nenhum momento assim forçar. O que eu precisei ter persistência, né? Disciplina no que eu sentia extremamente forte dentro de mim, né? E acreditar. Acho que foram as primeiras vezes que eu comecei a perceber o que todo mundo fala de intuição, sabe? Escutar aquela vozinha, né? Escutar o grilo falante, né? Dentro da gente, assim, e daí eu comecei a escutar essa voz, né? Então, assim, isso começou a mudar bastante. E algo que eu tento fazer até hoje é continuar escutando essa voz que não necessariamente não sou eu que estou falando, sei lá quem está falando, mas eu estou escutando. Eu tô escutando. Até o ponto que a gente está aqui conversando, né? Depois de todos esses anos. Né? Então, assim, isso é muito, muito louco, assim, né? E da onde vai levando, né? E a sua qualidade de vida, hoje em dia, se você comparar 2019, é outro James, praticamente, né? Não é praticamente, é outro James. É outro, mas com bastante coisa. Isso eu falo bastante nas minhas aulas. Assim, eu mudei em vários aspectos, mas tem muita coisa que é a mesma. Então, assim, eu continuo sendo um cara ansioso, né? Eu continuo sendo um cara agitado, um cara que às vezes tem momentos de explosão e tudo mais. Só que agora eu conduzo, né, muito mais esses sentimentos, essas sensações, né, esse tipo de coisa. E isso está fazendo uma diferença gigante de lá para cá, né, de 2018, 2019 e para agora aí fechando aí indo para o final de 2022. Então, assim, eu continuo tendo aqueles que às vezes dá, né? Eu percebo isso, só que parece que tu consegue perceber a onda antes, sabe, de vir, né? É que nem surfista, né? Já vê que tá vindo a série de longe, assim. Então ele já vai se preparando para pegar aquela onda. E a mesma coisa. O que acontece também, que eu acho, é que quando a gente pratica yoga, não é que você deixa de ser ansioso, né? A ansiedade é uma condição humana. A gente vai ser ansioso até o último dia, né? Da nossa passagem aqui. Mas o que acontece é que com a prática de yoga e mindfulness, né, atenção plena, você se torna uma pessoa menos reacionária, né? Por exemplo, Isso. porque é quando a ansiedade chega, igual você explicou como uma onda, né? Se a tua mente não está treinada, né? Aquela emoção, né, de angústia que a ansiedade traz, você pega a onda e sofre e vai com ela, entendeu? Aí você fica ansioso o dia inteiro, a tarde inteira, entendeu? Daí um fato domina a tua vida, né? Domina a tua vida. E quando você tem a mente mais treinada, você, né, é igual a nuvem no céu. Você vê ela passando assim, né? E só... Vai com Deus, entendeu? Vou voyage, né? Tá aqui agora, mas né, daqui a pouco passa. E é isso, entendeu? Eu posso me relacionar muito com essa fala sua também. Que legal, James, que legal. Fico feliz que você encontrou essa ferramenta, né? E ela pôde te auxiliar, né? Com isso. Te tornar, né, essa pessoa assim mais centrada assim, né? E vamos lá. Outro dia você fez uma live no perfil da Valéria, né? E eu assisti aquela live lá, né? Eu achei muito interessante uma parte que você fala que a sua irmã ela trabalhava com os paratletas, né, brasileiros de basquete. Isso. E essa foi a sua primeira, né, vamos dizer assim, o primeiro approach que você teve assim com a comunidade PCD, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi, né? Quando foi? É um negócio assim, para ver como isso que eu vou contar agora, para a gente ver assim como as coisas às vezes demoram para o que é o papel da semente mesmo, né? Que às vezes ela demora realmente para
para florescer, né, para germinar e tudo mais assim. Mas ela tá lá, né? Tá lá esperando o momento certo. Porque isso com a minha irmã aconteceu em 96. Olha só, né? Na Paralimpíada, lá na Olimpíada de Atlanta, né? Que teve. E ela foi atleta de basquete profissional a vida toda. E daí ela recebeu o convite em Joinville, que é uma cidade aqui do lado, para começar a treinar o pessoal de lá. Né? E daí ela foi montando a equipe, foi treinando, e daí nisso um convite leva para o outro, tal, ela acabou tendo a oportunidade na época de ir para Atlanta com a seleção masculina de basquete. Né? E daí até então era aquele negócio, a Sinara, minha irmã lá, dá aula lá pro pessoal de cadeira de rodas, mas era um negócio meio assim, né, tipo, sei lá o que é isso ao certo, né? E daí, de repente, quando ela voltou de lá, eu não tinha aquele negócio, não acompanhava, né, da mesma forma que a gente consegue acompanhar hoje, né? Hoje, e ela voltou com um monte de coisa, com rolos de filme para revelar, né? Porque era assim, em 96, né? Não era digital o negócio, era analógico, então tirou um monte de foto, e ela começou a mostrar, a gente começa a ver, e daí aquilo lá me deixou muito assim, caraca, meu. E até é outro mundo, e daí eu vi como eu era ignorante, né? Hoje eu consigo olhar para trás, né, e ver isso, e ver como eu achava que, tipo, coisas que não eram possíveis, né? E era ali, assim, uma coisa tão natural, né? E uma coisa que gravou, tinha essas flâmulas de competição, né? Com o slogan da competição e tal, e da Paralimpíada, assim, era qual é a sua desculpa, né? What's your excuse? Era isso que tinha, né? E aquilo lá meio que gravou, né? E virou na minha cabeça meio que um bordãozinho, assim, né? Quando eu tava com alguma coisa, eu falei, meu, qual é a minha desculpa, né? E daí eu começava... Naquele momento eu fazia esse tipo de coisa, né? Hoje eu tenho outra consciência em relação a isso, mas era aquela coisa que eu usava assim, tipo, cara, quem sou eu para ficar reclamando? Né? Era assim, a Nara tá participando aí da live, eu acho que então... Então, assim, eu usei isso durante muito tempo, né? E daí aquilo lá também ficou, né? E ficou por isso. Quando eu entrei novamente no universo do yoga, né, de ficar fazendo aquela prática entre 2014 e 2019, teve um momento que eu estava numa escola de yoga aqui de Blumenau, e daí a minha esposa estava fazendo a prática junto comigo, e ela tinha um problema no joelho, tem um problema no joelho. Hoje a gente sabe que é fibromialgia, né, mas na época já estava aparecendo as primeiras dores mais fortes. E a professora pegou e foi fazer uma lasana, né? Então foi agachar, né? Para quem está aí não saber exatamente qual é essa postura, né? Foi fazer o agachamento e ela sentiu muita dor. E daí ela falou assim, eu não consigo fazer, tá doendo muito. E daí a professora pegou e falou assim, não, mas é assim mesmo, tem que fazer, uma hora tu consegue e se vira. Nossa. E daí aquilo lá, assim, eu até fiz uma postagem sobre isso um tempo atrás, né? E daí isso foi uma agressão muito forte para mim, né? O que aconteceu? Demorou muito tempo para Ana, minha esposa, voltar a fazer uma aula de yoga, né? Porque, ela não ia machucar o corpo, não fazia sentido, né? Lógico. Ficar machucando o próprio corpo. Lógico. Então, e aquilo ficou assim, não pode ser assim. E daí, de repente, daí foi uma coisa bem natural, assim, daí eu comecei a juntar as duas coisas. Aquela semente lá de 96, né, com o que aconteceu com a minha esposa, e daí eu pensei, a minha irmã tinha sido diagnosticada também com fibromialgia na época, e eu falei, tem uma galera que é capaz de não estar fazendo por conta disso. Né? Eu falei assim, onde é que está essa galera? Onde é que eles estão? E daí uma coisa foi puxando a outra. Né? Daí eu comecei a ver, eu vi aqui a minha realidade, Blumenau, é tudo com degrau, com escada. Eu falei, cadeirante não faz aqui, não tem como fazer. Daí eu comecei a procurar, comecei a trocar informações com outros professores e tal. E daí, de repente, uma professora, numa conversa, falou, tem uma professora lá em São Paulo que ela fica com esse mesmo tipo de conversa que tu fica aqui enchendo o nosso saco. Raquel.
Daí assim, eu vou te mandar o Instagram dela com a campanha, que eu acho que vocês vão se entender. Daí eu falei, tá bom. Daí segui. Meu, no que eu bati o perfil da Kel, assim, né, no Instagram, eu falei, cara, é isso, É isso que eu quero. né? É isso que faz sentido. Daí, tipo, meu, parece que esquece do resto, é isso aqui. E daí eu tive a sorte, né, e foi sorte mesmo que eu acho que 30 ou 40 dias depois ia ter o primeiro curso. E daí a Kel resolveu fazer, que daí estava com as restrições, e ela falou, não, vou fazer híbrido. Vou fazer com algumas pessoas presencial aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e vou fazer online para o resto do Brasil. E daí eu fiz, né? E daí eu me envolvi bastante no curso, né, participando, e ela assim, pô, achei bacana como tu participou, tal, etc. Fui trocando umas figurinhas com ela, não quer participar? Daí chamou a galera para dar aquele start um pouquinho mais de forma coletiva do Yoga Sem Barreiras. E daí foi, tipo, foi uma coisa atrás da outra, mas foi assim. Foi a partir, digamos, daquela semente lá de 96, de ver, assim, das possibilidades que existem, né? E essa restrição mental que eu tinha, né? E que eu imagino, e na verdade a gente sabe que várias pessoas têm, juntando com uma questão bem familiar, bem extremamente próxima, né? Eu falei, meu, tem coisa errada aí nessa história, não pode ser assim, né? Não faz sentido o yoga ser assim. Então, daí foi. Uma coisa que eu achei bonita na sua história agora, James, é que você não começou a praticar yoga porque você gostava de yoga ou porque você, né, viu alguém praticando yoga. Você começou a praticar yoga por necessidade própria. Então, você como professor hoje, entendeu? Você tem essa experiência incorporada, né? Que você é um exemplo de que yoga tem muitos benefícios, né? Eu Sim. acho que isso te traz uma consciência, né? E quando você olha, né, para o público PCD, assim, para as pessoas que procuram uma prática mais gentil, uma prática na cadeira, pode ser um adulto mais velho, né, que já perdeu o equilíbrio, ou um cadeirante, ou quem for, né? Você traz essa empatia que, assim, o yoga me fez tão bem, né? O yoga pode fazer bem para essa pessoa também, né? Então, você já abre, né, o espaço, assim, né, de inclusão através da sua prática, e isso é maravilhoso, entendeu? Isso é muito lindo, porque é Bacana. algo que a gente não vê hoje, entendeu? Infelizmente, né? Tem o projeto de vocês, é o Yoga Sem Barreiras, que eu acho que a Raquel é a referência do yoga acessível aí no Brasil, né? Tem agora o Aleopa Brasil, e tem essa comunidade, né, de yoga acessíveis espalhado aí no Brasil que a gente está tentando juntar, né? E mudar, né, a realidade de pouquinho em pouquinho, porque, né, como eu passei por isso também, e eu tive até muita sorte, um privilégio enorme de ter acesso ao yoga no meu processo de reabilitação pós-acidente, sabe? É uma ferramenta completamente indispensável, entendeu? Que tem muita gente que não sabe nem que ela existe, né? Tem muita gente que fica no opioide aí, no antidepressante, né? Antidepressiva, não sei como é que fala em português, nos medicamentos, entendeu? E, né, e leva, sei lá, né, uns anos, né, para se aceitar, né, quando você experimenta algum tipo Sim. de trauma ou É muito mais penoso, né? O negócio, né? demais, demais, demais. Então, quando eu vejo você facilitando classe para essa população, eu fico com o coração cheio de alegria, falar a verdade. É algo que a gente está no mesmo barco praticamente. É algo que eu tenho sim muita vontade de fazer isso mainstream, sabe? De fazer isso uma coisa Sim. normal, assim, futuramente, sabe? Tem que ser algo que não. Eu vejo assim, numa situação que tu não se estranhe, né? Que não É, fica olhando assim, nossa, ó, eu recebo muito disso, assim. Nossa, James, esse trabalho que você faz é maravilhoso, quase como se fosse, sabe,
uma caridade, esse tipo de coisa. Eu fico muito puto com isso, assim, muito revoltado, na verdade, né? Eu sei que a pessoa está sendo sincera, franca, né? Tá, tipo, achando legal. Mas por trás dessa fala tem muita coisa, assim, Tem sabe? Tem muito muito capacitismo aí, preconceito. né? De você. Tem muito capacitismo, esse tipo de coisa. Eu falo, eu não me olha com essa, né? Tipo, eu tô lá, olha que bacana, ele tá fazendo. Não, eu tô tentando só fazer a ponte de um negócio que não, uma ponte que não existe, assim, com essa quantidade, né? Que deveria Que já deveria existir, ter. que já deveria ter, de ser uma coisa assim que, nossa, sei lá, né? Não, é algo regular, né? Não é algo assim Normalizar, né, que todos os corpos dentro do universo do yoga, né? Diversificar, bem, né? bem isso. Mas vamos lá então, me fala um pouco da praticalidade, né, da sua prática de yoga. Como que funciona? Porque eu vejo, eu tava outro dia ministrando um curso, né, aí no Olho para o Brasil, e muita gente estava falando para mim que o mais difícil no Brasil hoje de facilitar aulas para pessoas com deficiência, por exemplo, é porque a maioria das pessoas com deficiência, infelizmente, eles não têm acesso ao trabalho, né? Então, as aulas geralmente são pro bono, né? Ou é difícil você cobrar, é difícil você tentar servir essa população e ao mesmo tempo criar algo sustentável, né? Então, Aham. eu gostaria que você, né, que já trabalha com isso, né, desse uma dica para esses professores de yoga que eventualmente quer também servir essa população e que hoje Aham. não, sabe, tá assim, né, meio assim, onde eu começo, entendeu? Sim. Aham. É bem legal essa pergunta, é bem isso, assim, porque eu senti já na pele, né, há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer, que eu falei para ti, de dar essa aula de meditação. Hum, E essa aula de meditação, depois eu consegui entrar no centro esportivo do Paradesporto, em Joinville, né, hum, o CEP, que é uma instituição que já tem 18 anos, assim, né, tem atletas paralímpicos que saíram de lá, e eu consegui lá ter a possibilidade de levar a meditação para os atletas do atletismo, hum, né, para melhora de desempenho, né, hum, para o atleta mesmo estar mais focado, esse tipo de coisa assim. E foi um trabalho assim voluntário. Daí, por que eu estou contando essa historinha assim antes? Porque é importante para os professores, né, ou quem quer facilitar isso, saber que você precisa primeiro ter uma bagagem, hum, digamos, com essa comunidade, né? E precisa ter esse contato, precisa entender é, pelos olhos e pela realidade, né, dessas hum, pessoas. E hum, daí seja PCD, seja um grupo de idosos, pessoas com hum, corpos grandes, não importa, né? Você tem que estar próximo dessa galera, hum, né? E estar atento. Então, eventualmente, em algum momento, você vai ter que pegar e meter a cara e falar assim, bater na porta e posso facilitar aulas aqui de alguma forma para vocês? Numa hum, periodicidade que vocês acharem interessante, alguma coisa assim? E hum, pedir mesmo, né? Então, hum, assim, porque senão é completamente diferente no sentido da tua entrega, né? Porque você não tem essa bagagem, né? Então, hum, assim, eu senti na época que eu precisava disso. Então, eu ia lá de voluntário mesmo, né? Paguei para isso e eu facilitava minhas outras aulas, né? Digamos, para hum, fazer um pouquinho desse equilíbrio. Então, dava aula de Hatha Yoga em escolas, em estúdios, esse tipo de coisa, e já começava, dentro da minha grade, a colocar esse tipo de situação. E hum, estudar e me posicionar para isso. Porque a primeira coisa foi assim, eu falei, meu mundo é esse aqui, hum, né? É para cá que eu vou direcionar. Não é algo hum, que eu acho bacaninha e que eu vou fazer por um tempo porque é modinha, hum, sabe? Então, primeira coisa é a pessoa ter isso bem peneirado na mente, hum, porque senão não flui, não é verdadeiro, né? Então, tu tem que meio que ir de hum, cabeça mesmo ali. Então, eu tomei essa decisão
quer dizer, sei lá o que tomou, né? A decisão que tomou, me tomou, na verdade. Então, porque não foi, não é algo assim, e é bem assim mesmo, tá, Rodrigo? Sendo bem franco. E daí eu peguei e falei, não, é isso, eu tenho que passar por isso, então eu vou passar por esse estágio probatório, né, digamos assim, de concurso público. Então eu fui lá e comecei a dar essa aula, e comecei a entender um pouquinho mais o universo. E daí, de repente, tu vai desenvolvendo habilidades que se você não meter a cara, você não consegue abrir outras turmas ou outros públicos, né? Então, numa hora eu estava dando aula lá para uma pessoa lá que tem a nanismo, né? E a outra e um PC. Então, imagina, são dois corpos, duas realidades, completamente diferentes. E como é que eu vou fazer a do Muca com os dois, né? E daí tu tem que se virar nos 30, né? Porque senso de equilíbrio muda completamente, e daí se fosse outras pessoas já ia ser diferente, daí quando tinha alguém que tinha paralisia, cadeirante, alguma coisa, já era diferente, um amputado, já foi uma aula diferente, e só que quando tu vai assim de uma forma genuína e as pessoas percebem isso, eles se entregam muito mais. Então, assim, eu agradeço imensamente eles, porque eles foram bem, ele falou, Jean, isso é maluco, isso aqui não dá. Isso não rola, olha só, né? Olha só, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, tá, então como é que tu conseguiria? Né? E daí foi falando, daí tu vai trocando informação, isso vai indo para o teu HD, né? Vai indo para tuas ferramentas, para o teu leque de possibilidades. Foi uma baita de uma escola, né? Então, assim, de falar, de fazer besteira, tudo mais, assim, de ter que dar risada mesmo, assim, que tipo, né, não funciona aqui. Então, tem que ter isso. A partir disso, né, de já ter uma certa rodagem, tu começa a poder mudar um pouquinho. Eu sempre tive muito claro, assim, que não teria como fazer desse tipo de aula uma forma que desse 100% da minha renda, digamos, olhando agora como professor, né? E teria que ser mais uma coisa, então teria que ter um conjunto de coisas. Então eu teria que fazer outras coisas para ir equilibrando essa balança aí um pouquinho, né? E foi o que eu venho fazendo até hoje, né? E as coisas vão acontecendo, porque tudo que eu fiz de uma forma voluntária ou gratuita me deu algum tipo de retorno. Na pior das hipóteses foi o conhecimento, né? O que não é nem a pior, né? Mas assim, me trouxe conhecimento, me trouxe exposição e me trouxe um pouquinho de propriedade para falar, não de ter voz, lugar de fala, que isso eu não tenho, né? Eu não assumo esse lugar, eu tomo muito cuidado, assim, né? Para não assumir esse lugar. Mas propriedade de falar e de conversar um pouquinho de como é que é facilitar aulas, né, de yoga acessível, aulas de yoga adaptado, esse tipo de coisa assim. Isso eu posso fazer, isso eu posso promover, né? Então, assim, eu fico tranquilo quanto a isso. Mas a primeira coisa, a pessoa tem que bater na porta dos lugares, né? Então, assim, dificilmente não tem ou alguma associação ou algum grupo de pessoas, sabe? Então, a pessoa tem que correr atrás nesse sentido de, tipo, de ir nesses pontos, onde concentra mais, né? A galera dessa comunidade que a pessoa queira aula, né? E eu fui fazendo isso, né? Então, hoje, eu dou aula para grupo de idosos, numa associação de pessoas com mielomeningocele, né? Que daí também é um grupo, nossa, bem amplo, assim, desde criança até adulto, bem desafiador, no sentido de que cada um é bem, né, diferente um Aula do mista, outro. todos na mesma classe? Todos. Porque é o que a associação, é o que eu consigo dentro da associação. Ó, James, eu consigo assim, ó, 4 horas, quarta-feira, 2 horas da tarde. Quem tiver na associação vai participar da tua aula. Eu nunca sei até 1h59 quem está lá. Então pode ter uma criança de 2 anos, pode ter um adulto de 20, pode ter a mãe e o pai também, e vai fazer todo mundo junto à aula. E eu faço todo mundo da mesma forma, né? Então, assim, tem cadeirante, então vai ser todo mundo na cadeira. É um princípio, né? Meio da aula, assim, não
ou faz todo mundo na mesma, né, com as suas variações, particularidades, né, tem que funcionar assim. Eu acho que o yoga na cadeira é o yoga mais democrático que tem, né? Todo Eu acho mundo. que sim. Alguém E, publicou aí, depois do teu curso, né, que a cadeira é o meu tapete. é, Eu achei fantástica essa frase. Fantástica, assim, é, é demais. eu sou suspeito de falar, né? Então, mas eu adorei a sua resposta, James. É isso mesmo, né? Para os professores de yoga que estão ouvindo a gente aqui agora, é isso mesmo, é bater na porta, porque eu sempre falo isso, a gente tem que trabalhar com duas narrativas, James, porque não adianta você pegar curso, não adianta você se interessar, servir essa população a falar assim, eu vou dar aula de yoga gentil na cadeira, de aula de yoga adaptado, acessível, mas, e só botar no seu Instagram ou no seu website e esperar que as pessoas venham até você, que isso não vai Sim. acontecer também. Não, não existe. Não vai, é porque eu acabei de escrever um post sobre isso também. Se você vive num corpo que tem deficiência física, né, é muito intimidador para você querer praticar yoga, né? Porque o yoga, né, contemporâneo do Oeste é vendido para a gente como uma forma de contorcionismo. Então a gente vê essas fotos aí de gente magras, saudáveis e brancas praticando yoga, a gente fala, isso não é para mim, né? O É, idoso vê aquilo e fala assim, yoga, não, tem certeza que yoga não é para mim. Então a gente tem que quebrar essas duas narrativas, né? A gente tem que chegar até eles primeiro, né? E quebrar a primeira narrativa que o yoga é para eles, né, também, uhum. entendeu? E tentar oferecer a prática, né, onde eles estão, não esperar que eles venham até você. Adorei a tua resposta, concordo plenamente, né? E aí no Brasil é toda cidade, né, tem esses centros comunitários, né? Tem essas associações de bairro, tem essas organizações não governamentais que trabalham com pessoas com deficiência Tem, física, né? ACB, Pestalozzi, né? Tem centro de reabilitação, entendeu? Então, tem. né? Tem espaço, mas a gente tem que fazer exatamente como o James fez. Bater na porta, começar como voluntário, aprender, É, porque eu tenho certeza é que no processo, né, de você ministrar essas aulas para essa população, você se tornou um professor até bem mais qualificado, sabe por quê? Porque, né, só de ter diferentes corpos na sua classe e você tentar mover a classe na mesma direção, isso é desafiador demais, não é? Não é igual você estar numa academia e dar um Vinyasa Flow para 30 pessoas. Não, não, você quer ganhar o diploma de yoga, de professor de yoga, sim, você servir essa população. E depois a gente. é, Você é. concorda comigo? Eu concordo. Eu tenho uma professora, amigona minha, que ela fala assim, meu, James, eu vejo ali as tuas aulas e tudo mais. Ela fala, não, não tem como, eu dou uma aula para 30 pessoas, tal, Hum. mas eu vejo a tua ali é muito mais exigente, vai muito mais. Demais, E a demais. aula dela sai todo mundo lá, acabadão, suado, sabe? Depois todo mundo É, posta, né? Nossa, realizado, feliz, bababá. Ela falou assim, mas não chega perto do que é uma outra aula de yoga acessível, uma aula de yoga é, adaptado. E tem uma coisa muito importante também, uma quebra de paradigma gigante dos professores para sair daquela situação, e daí que é onde eu acho que o yoga acontece de verdade, Rodrigo, é assim, ó, tu vai dar aonde for possível, da forma que for possível. Então, lógico. assim, se for ali no pátio da entrada da associação, com aquelas cadeiras brancas de plástico, vai ser aquela lá, vai estar Uhum. todo mundo de tênis, de roupa, Qualquer coisa. não tem, é ali que vai acontecer. Em cada Uhum. associação que eu dou, é uma realidade completamente diferente. Uhum. Então esquece aquele negocinho de tapete, todo mundo com aquela roupinha Uhum. bacaninha, de marcas Bloquinho. caras, etc. Tal. Eu consegui agora, por uma doação de um colégio aqui particular de Blumenau, eu consegui o bloco, faixa, manta e tapete para essa galera lá da Mielo Menigosselli. Eu não, a associação conseguiu, na verdade, né, Uhum. fazendo o ajuste correto. Uhum. Eles conseguiram para a gente conseguir agregar um pouquinho mais de algumas outras possibilidades, que não era Uhum. só a cadeira, aquela clássica mesmo, branca, né, de plástico, tem bastante aqui no Brasil, era Uhum. isso ali que tinha e deu. Né? E Uhum. agora com bloco, com faixa, já aumenta mais possibilidades. Agora com a manta, já aumenta mais Essa é a algumas possibilidade. possibilidades.
e assim a gente vai indo. Então, tem que tirar um pouquinho aquela estética, vou botar uma caixinha de som, uma musiquinha de fundo. Não, é real, entende? É o telefone tocando, uma criança correndo no meio, Yoga um idoso Roots. que pega e fala uma besteira no meio da aula, sabe? Que não É, tá nem... Esse tipo de coisa assim. é o yoga Mas eles raiz. estão considerando o yoga, é o yoga raiz, só que eles estão considerando o yoga como uma prática verdadeira para eles. Uhum. Né? Tem uma idosa que falou um negócio para mim que marcou muito. Ela falou assim, James, no dia que tem as aulas, é um dia diferenciado para a gente aqui do nosso grupo, porque eu acordo diferente, eu almoço num horário diferente, eu me preparo para a aula, eu crio uma expectativa que vai ter aula, eu venho aqui, a gente faz um trabalho de convivência, tem o pós-aula, que daí sempre tem um café lá, o pessoal sempre fica fazendo assim, um cafezão que eu acho que é a melhor parte da aula, depois é o café com bolo, bolacha, esse tipo de coisa assim. Que E, maravilha. e assim, e ninguém praticava lá. A maioria, são mais ou menos 10, 12 pessoas, a maioria não praticou, Hum. né, anos atrás. A maioria começou agora. E tem lá um senhor de 82 anos, senhoras de 70 e poucos anos, que estão fazendo prática de yoga agora. E Uhum. assim, tudo com hérnia, com cirurgia no ombro, com problema no joelho e tudo mais. Só que são aulas que, pô, encantam a gente, né? Tu vê a pessoa realmente lá, tu percebe o que o yoga pode fazer na mentalidade, no corpo e na convivência entre essas pessoas. É incrível, coisa que eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de ver Hum. dando aulas, digamos, em escola de yoga. Hum. Né? Tu via um outro aluno, tipo, pô, esse cara tá Hum. pegando, tá, Hum. tá, tá, tá interessando, tu vê uma certa mudança. Mas da forma que acontece nessas associações, né, o poder que parece que tu consegue assim tirar de cima, né, e falar, olha só como vocês, Hum. como tudo isso está dentro aí de vocês, Hum. é incrível isso, é Hum. incrível. E Hum. daí, de repente, tá dando aula de um monte de tipo. Eu comecei agora, até por isso que eu vou fazer o curso com a Lei também, eu fui chamado para dar aula para crianças autistas, famílias, né, para Olha que família. lindo. Então, daí também é uma, nossa, é uma outra exigência, que daí, assim, durante uma hora, meia hora dividido. Com a família, com os responsáveis, né, digamos, quem Hum. está lá no centro de referência de assistência social. Então, vai lá, porque também é muito pesadão para eles. Então, vai Hum. lá, respira fundo, né, trabalha um pouquinho de atenção plena, de respiração, para a pessoa conseguir trabalhar isso, e depois daí vem toda a molecada. Daí junta tudo, né? Daí, assim, nossa, daí é um auê, né? Daí é uma festa, assim, né? Cada postura, assim, é uma diversão só, junta todo mundo, assim, e ali é bem desafiador também, né? Porque De pancada. forma Eu falei, tô louco mais. para chegar outubro para fazer o curso, para pegar um pouquinho mais de É, manha também, assim, que é importante, é. mas é legal, né? É bacana. Eu Eu acho que adoro mesmo. trabalhando com essa população mais, né, marginalizada assim pela sociedade, né, que não tem muitas atividades, né, que não tem, né, oprimido, que não tem muita oportunidade, né, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu acho que quando a gente trabalha com essas pessoas tem outro tipo de, como se diz, né, né, o monetizar, né, da experiência vem de outra forma, né? É, E se você experimentar isso, você não volta mais, entendeu? Não é papo de hippie, é, né? Mas o que você ganha de volta, eu trabalho com isso, sabe? E eu aprendo com os meus alunos muito mais do que eu ensino para eles, entendeu? E eu tenho ah, certeza que isso passa de contigo também, longe, né? É né? bem, é bem gratificante trabalhar com isso É, dessa forma. É uma forma de humanizar o yoga também, né? O sim. yoga. E não é romantizar o negócio, entende, Rodrigo? Eu acho que o Hum. equilíbrio que a gente tanto aprende na prática de yoga se dá nessa hora também, assim, enquanto professor, né? Hum. Então, eu tenho ali o meu trabalho voluntário em alguns lugares, tem outros lugares que o trabalho são remunerados, só que até Ah. nisso eu coloco em prática a questão do yoga acessível.
Porque aqui a gente está falando de corpos, mas assim, ó, às vezes tem que rolar bolsa mesmo, né? Às vezes alguns professores conversam comigo assim e falam, mas eu não consigo, isso não é para mim e tal. Eu falei, beleza, olha lá se não tem alguém que você poderia dar uma bolsa, às vezes de 30, 40, 50%, sei lá, às vezes até integral, para fazer a total diferença na vida da pessoa, né? Você está deixando o yoga acessível para alguém, né? Então, quebra. Ou acha também uma instituição, uma associação na sua cidade e oferece uma aula por semana, 1 hora. Você pega o carro, vai lá, 1 hora, dá aula para essa, entendeu? Só isso. Faz um karma yoga ali, né? Não precisa querer mudar aí, o mundo de uma vez, assim, né? Então, todas as minhas aulas vão ser assim. Não, talvez não é o momento da pessoa e não tem essa exigência, né? Mas assim, ó, vai fazendo. Olha só a montoeira de professores, né, que tem. Se cada um aí colocar um bolsista em alguma turma que dá aula ou fazer um trabalho de 1 hora, olha a quantidade de horas que a gente geraria numa semana, num mês, né, levando esse yoga. Por isso que eu acho, esse trabalho que tu fez, de começar, que o Olhe Roupa Brasil está fazendo, de começar a juntar esses pontos, essas pessoas e apresentando, realmente foi uma sacada assim, incrível, assim, porque aí tu vê, tipo, tem mais gente, e daí tu vai se inspirando um no outro, tipo, pô, ele tá fazendo isso, né? Pô, olha só que legal, que bacana, eu não tinha pensado nisso, tal. Então, assim, coisa que, né, a Marta passou aqui antes, daí, ela faz lá aquela, leva lá na praça, lá nas Cajazeiras, lá, tipo, yoga, sabe? São coisas que, por exemplo, eu não faço, eu faço em associação, eu não faço em aberto, assim, mas são formas de levar, né? Outro dia passou a Marcele aqui também, da Paraíba, que ela dá aula também, praticamente como você, assim, em uma organização, sabe, não governamental, dentro de uma igreja. Sim, dentro de uma igreja. A Marcela é incrível. Então são histórias que vão aparecendo assim, que, né, dá muito amor no coração de ver isso tudo sendo desenvolvendo, né? Criando formas, né? Criando formas. Eu acho que a gente está com o intuito de criar assim uma comunidade e de oferecer assim, suporte um para o outro, assim, que queira, né, seguir esse caminho. Que não é fácil, né? Mas igual você falou, se começar devagar, né? Se a gente, né, de pouquinho em pouquinho, a gente pode sim diversificar a prática. Mas dá para ir diversificando, por exemplo, assim, ó, eu gosto, né, a prática de yoga na cadeira, que eu venho fazendo aí com regularidade, eu senti falta aqui no Brasil, assim, né, de aulas regulares, né? Então, assim, nunca consegui implantar em nenhuma escola, né? Daí eu falei, eu vou começar a botar, peguei um horário que eu podia, né? Então, sexta-feira, 5 horas da tarde, tem aula de yoga na cadeira, yoga acessível. Então, eu falei, contribuição espontânea. O cara quer dar R$10, quer dar 100, quer só aparecer, aparece, não deixa de fazer por conta disso. Tal. Daí eu lancei isso, né? Eu falei, vou fazer, vou ver o que dá. Daí foi indo. Daí a Marcela, inclusive, faz parte desse grupo, né? Que veio desde o começo e tal. E daí, de repente, eu vi, assim, que tinha várias pessoas, né? E tem, assim, a maioria acabou até sendo professoras, né, de yoga, que fazem parte do grupo, assim. E daí sexta-feira tá virando um momento muito especial, entende? Porque daí vai sexta-feira. Daí é que nem se fosse um encontro de amigos, assim, vamos fazer uma aula de boa, assim. E o mais incrível é que, assim, teve algumas vezes que aconteceu de eu não poder dar essa aula, né? Então, a primeira que eu pedi ajuda, que veio de cara, foi a Thaís. Né? Eu vi a Thaís. Então eu falei, Thaís, socorro, eu tenho uma palestra para dar, se eu não posso. Não, fica tranquilo, eu vou lá e dou aula. Daí foi a Thaís, daí foi a Valéria, já substituiu também. Daí foi a Bianca agora, na semana passada, de um dia para o outro, eu botei lá no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, assim, yoga na cadeira. E daí eu falei, não vou poder dar aula amanhã, alguém aparece aí, por favor. E daí ela apareceu e deu a aula, o negócio foi rolando. Então, assim, existe possibilidade, né? Existem pessoas que estão na mesma frequência
com a mesma mentalidade, né? Foi uma coisa natural, cada uma substituiu, as aulas foram indo e a gente quer levar essa prática, né, de yoga na cadeira, que até a primeira aula eu até pedi, né, para ajudar a divulgar, e teve galera que veio dessa tua divulgação. Então, eu acho muito bacana fazer esse tipo de troca, esse tipo de iniciativa, né, para poder fazer a ideia, sempre, claro, é expandir, ter mais pessoas participando, ter mais professores facilitando a prática. Ninguém é dono, né, de nada, na verdade, né? Então, assim, quanto mais pessoas puderem rodar, eu acho incrível isso, na verdade. Eu também. Que está acontecendo uma coisa natural. Eu acho incrível, de repente, né, que nem tu está fazendo, o Ali Roupa Brasil está fazendo, vai lá e começa a botar a cara de um monte de gente ali, assim, sabe? De professores. Meu, não tem mais yoga do que isso. Não tem. Né? Não Assim, né? tem. Não tem. É muito bacana, porque senão fica aquela coisa assim, que e daí é uma coisa que eu critico, e eu critico mesmo, assim, por exemplo, postagens e professores que falam assim, não, eu também acho que o yoga tem que ser isso, mas vai lá e coloca a foto do Shishasana, sabe? Tipo, meu, daí no texto fala assim, não, o yoga é mais que não sei o que lá, papapá, tem que falar um papinho de yamas e niyamas. Eu falei, meu, tira essa foto desse Shasana daí. Não, tem que ser coerente as coisas, né? Tem que ser coerente, né? Então, assim, não dá. Por que ninguém faz o contrário? É difícil, né? Coloca uma foto da pessoa sentada na cadeira e fala que o yoga tem posturas desafiadoras. Ninguém faz isso. Né? Então, assim, para ver como o poder da imagem é importante, né? É forte. E daí tem que ter coerência nas ações, né? De quem está facilitando as aulas, senão a gente vai criando um muro, né? Vai afastando as pessoas de uma prática que, enfim, né? Às vezes a prática de yoga é só a prática mesmo, né? Não vai além disso. Mas às vezes essa prática é fundamental para a pessoa. Eu ali em 2014 eu pratiquei asana pelo asana só, né? E foi muito importante. E hoje eu estou aqui facilitando aula de yoga acessível. Se eu não tivesse feito um ano só de postura, exclusivamente de postura, eu talvez não estaria aqui hoje. Né? Então, assim, eu respeito galera que curte e tal, assim. É a nossa porta de entrada, né? Eu entrei através do Hot Yoga, do Bikram. Foi Hot, né? bem físico, sabe? Mas eu também não acho, ruim que essa seja a porta de entrada para a prática da maioria das pessoas, não. Mas, né? Eu acho que a gente tem que continuar andando, né? A gente tem que continuar nos aprofundando e não ficar parado ali, achar que aquilo que a gente está fazendo né? Tem que partir para um negocinho, beleza. A gente está falando aqui, né, até o tema da live é, né, como facilitar, né, práticas de yoga acessível, né, criando possibilidade, né, o que eu falei naquela live da Valéria, né, eu acho que a palavra possibilidade é o que falta, né, então a gente tem que criar possibilidades, né, criar formas de que o yoga aconteça. Porque quando a gente conduz de uma certa forma, a gente está engessando, na verdade. Né? Pode parecer que não, né? Mas se eu só posso dar a minha aula no tapetinho, com uma música, com incenso, não sei o quê, com a roupinha bacana, está fechando o negócio. Né? E como é que eu vou possibilitar? Não, meu... E dá uma olhada no seu ciclo também, né? Você está facilitando yoga para, né, pessoas brancas, magras, de classe média, né? Cadê os morenos da sua prática? Cadê os gordos, né? Cadê os PCDs? Cadê os idosos? Entendeu? Sim. Pensar fora da caixa, né? E aprender, né? Tem que aprender com as outras pessoas, né? Lógico. Tem que aprender mesmo, assim. Nossa, nesse tempo aí de yoga sem barreiras e trabalhando assim, nossa, eu baixei muita cabeça. Baixei muita cabeça e, cara, tem que escutar. E às vezes a única coisa que te cabe é escutar. Né? Então, assim, eu lembro de alguns episódios assim que eu falo, meu, fiz errado a vida toda. Me portei errado a vida toda.
eu não acredito, assim, dá aquele período de vergonha, né? E depois tu não tem mais o que fazer com o que aconteceu, mas daqui para frente, tu permanecer naquele comportamento, naquela postura, é completamente equivocado, né? Daí então, assim, tem que ir para frente, Tem que ir né? para frente. A vida é um aprendizado, né, James? Eu acabei de falar aqui uns 20 segundos atrás que cadê as pessoas morenas? A Marta já está puxando a minha orelha aqui. Cadê as Já deu, pessoas pretas? já é assim mesmo, né? É assim que É, aprende, né? É assim que aprende. Cadê as pessoas é, pretas, né? Se você está facilitando aulas de yoga no Brasil, onde mais da metade da população é preta e não tem nenhum preto na sua sala, pô, tem algo errado aí, né? sim, Opa, sim. peraí. O que que tem, né? A gente tem que ter essa consciência, né? De tentar expandir, diversificar a prática, isso aí. Mas é isso aí. Tem que ser. E torná-lo mais acessível para todo mundo, né? Ver qual que é, né, a população, né, que precisa de verdade aí na sua cidade, né, no seu bairro, e começar com isso, né, de pouquinho em pouquinho, né, uma vez por semana, uma bolsista por vez, igual o James falou aí, bater na porta. E, e é isso, né? Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença. A gente podia conversar aí por mais um tempão, mas eu acho que eu vou te convidar novamente. Tranquilamente, né? Eu acho que vai ter outro convite aí mais para frente para a gente ter outra conversa. Mas, James, muito obrigado, entendeu? Aprendi muito contigo, gostei demais Legal. de ouvir a sua história. E eu queria que você deixasse um recado agora para quem vai assistir essa live depois, ou para quem está vendo agora. E se alguém quiser ter essa aula contigo na cadeira, uma aula acessível, onde te encontrar, o seu Instagram, se você tem um site, tudo certinho. Tá. Bom, o recado que eu acho que eu digo assim, de um modo geral, assim, para a galera que está escutando, assim, de realmente sentir isso de uma forma verdadeira dentro de você. Porque eu acho que a gente, enquanto facilitador, já tem um papel muito importante, né? Assim, uma responsabilidade muito, muito grande, né? Hum, E quando a gente facilita aulas de yoga acessível, né, para determinadas comunidades, pessoas, a gente tem sei lá, dupla ou tripla responsabilidade, né? uhum, Então, eu acho que tem que ter bastante atenção nisso. E não é botar medo, né? É bem pelo contrário. É só saber que o negócio é assim, que é sério, né? uhum, Então, porque senão a gente pode realmente, né, enfim, colocar algumas. A gente parece que vai ajudar e, na verdade, a gente acaba complicando um pouco mais algumas situações. Então, sente bem, né, isso dentro de você, estuda uhum, bastante, né? E estuda e escuta as pessoas, né? E quando você olha assim, elas são diferentes de você, né? Aprende com isso, uhum, né? Tem essa humildade, né? Tem essa mente aberta, né? Pratique empatia de verdade, uhum, né? Não aquela empatia pro forma. Ah, então tá bom, se coloca no lugar do outro. Não, se coloca no lugar do outro com o olhar do outro, né? é, Da forma que o outro também interage com o mundo. Eu acho isso muito importante, isso mudou bastante a minha prática mesmo, né? Minha prática pessoal mudou completamente, a forma de ver, de interagir com algumas pessoas depois disso, né? Então, eu acho que as pessoas a partir da hora que elas olham, é isso, então, meu, bate a porta, não se canse dos nãos. Eu tomei alguns nãos, tá, de associações, uhum. de lugares que eu pensei, meu, lá eles vão adorar que eu chegar lá com essa ideia e tal. E tipo, yoga? Não, tá louco? Ninguém vai querer fazer isso aí. Ninguém, ninguém quer E eu fazer. tomei alguns não mesmo, assim, sabe? Mas hoje, assim, eu tô em compensação, tem outros lugares, Hum, né? Isso muda. Então, é um trabalho que tem ciclos, né, maiores, né? Já são aí hum, 3, indo para 4 anos já nessa história. Então, tu precisa de um tempo para amadurecer também, né? uhum, uhum. Então, eu vejo que tem que ter bastante
persistência, né? Firmeza no teu caminho, assim, né? Na direção. E eu tenho ali tenho o site, o trilhandoyoga.com, tenho o Instagram, né? Esse que eu estou conversando contigo, o Trilhando Yoga. Tem a aula de yoga na cadeira acessível toda sexta-feira, às 17 horas. Às vezes é por mim, às vezes é por alguma pessoa do grupo, que nem está acontecendo. Inclusive, quem estiver escutando e quiser participar, é um grupo aberto, não é assim, não é uma turminha que se fechou, na verdade, foi juntando assim. A única coisa que tem em comum ali, a galera gosta de prática de yoga acessível na cadeira. Esse é o ponto em comum de todo mundo. Né? Olha que maravilha! É só isso que precisa participar, entende? E tá lá. Daí, quem pode vir na aula na sexta-feira vem, quem não pode não vem, vai na outra, vai aparecendo. Que nem eu falei, assim, a contribuição é espontânea, se, tipo, não precisa contribuir, mas vem, eu prefiro que a gente cada vez vai trazendo um grupo mais forte, trocando informações, né? E nesse grupo, inclusive, várias vezes eu já pedi ajuda, tipo, pô, eu preciso fazer uma variação que eu não estou conseguindo. Teve outras pessoas do grupo que já pediram também. Então, assim, pô, é troca ali, não tem, né? Tipo, então eu dou aula de yoga na cadeira, eu vou ficar comigo a minha sequência, né? Não. Aqui, porque daí eu vou... Não tem essa, a gente abre lá, então é muito bacana. Então, né, galera aí que acompanhou ali roupa, quiser, são todos muito bem-vindos lá, tá? De verdade. Que lindo. Acontece sempre, toda sexta-feira. Amanhã, se tudo der certo, vou ser eu que vou dar aula, né? Se não aparecer nenhuma emergência de um E que lado horas pro que outro. é quando... Às 17 horas. Toda sexta-feira, 17 horas. Daí eu tenho... É só mandar um oi, eu mando o link, né, do Meet, e a gente vai, se encontra, só precisa da cadeira, almofada, coberta, trazer todas as coisas que tem em casa, não precisa... Eu tô chegando no Brasil dia 20 de novembro, então, infelizmente, pelo fuso horário, aqui não dá, mas eu estando aí no Brasil, eu vou participar dessas aulas suas aí também. Pô, que show. Meu Deus. Que legal. Imagina. Fico honrado, felizão nisso, né? Beleza. Com isso, com a tua participação. Mas é isso, Rodrigo. Agradeço enormemente aí poder conversar, trocar uma ideia contigo, né? Todo esse que nem a gente falou no começo, né? Esses encontros aí que a gente vai indo no Yoga Acessível e parabenizar, que nem eu já falei durante a live, mas eu quero reforçar dessa mentalidade, né? De juntar assim a galera e de colocando que nem assim, pô, é muito bacana. É bacana assim para a pessoa que tipo, pô, tem alguém que está enxergando, isso também é legal, faz bem para a pessoa, né? Então, e é bom para as outras pessoas, que tem mais gente, então são mais sementinhas, né? Que de repente vai aparecer, a pessoa vai escutando, vai amadurecendo, eu acho muito legal assim da pessoa experimentar a prática de yoga na cadeira específico, né? Faz uma aula primeiro e depois vê o que tu acha, né? Que é muito bom, né? Faz uma aula e daí a gente conversa daí, assim, né? Muito legal. É verdade. Beleza, muito obrigado, viu? A ideia do projeto é essa mesmo, James. Ali, roupa em sueco, né, se a gente for traduzir para o português, significa todos juntos. E se a gente quer diversificar o yoga mesmo, de verdade, a gente tem que fazer isso todo mundo junto. Eu daqui, você daí, né, a Marcélia lá na Paraíba, a Marta lá na Bahia, tá todo mundo trabalhando com o mesmo propósito. E eu acho que isso, né, é o que vai fazer a gente mudar alguma coisa, né? E eu tenho muita esperança. Fique bem, meu querido. Muito obrigado por hoje. Igualmente. Um abração. A gente vai se falar em outra oportunidade, beleza? Muito obrigado. Beleza, então. Que apareceu por aqui. E um beijo no coração de todo mundo. Bye, bye. Tchau. Um abraço.